Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre os meus lidos do mês de março. Eu li 5 livros esse mês de março e 2 deles tem vlog de leitura aqui no canal, que é Saving Six e O Herói Perdido, tá, gente? Então, se vocês quiserem ver vlog de leitura, é só entrar aí no canal pra ver. Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e bora começar. Bom, gente, o primeiro livro do mês foi Senhorita Aurora. Esse livro aqui, ele é nacional. Gente, que livro horroroso, não gostei. Gente, esse livro é 1,5. Eu levei 3 livros pra viagem e esse aí foi o único livro que eu li. Enfim, gente, não sei o que aconteceu, mas sério, eu não gostei de nada. Foi horrível. Vou explicar pra vocês. Ela é bailarina, ela está numa peça e ele está regendo a orquestra da peça dela. Eles acabam se gostando, obviamente, tem toda aquela situação dela ser a bailarina e ele ser o cara que rege a orquestra, e aí se eles ficassem juntos, todo mundo ia ficar falando que ela só tava lá protagonizando por causa dele, enfim, todas as coisas. E aí eles meio que ficavam nessa de tipo, dá pra perceber que a gente se gosta, mas a gente não pode ficar junto. E aí, antes deles começarem a meio que ter um relacionamento de verdade, isso demorou muito, gente, demorou muito. Sério, foi muito humilhante pra ela chegar lá. Porque assim, gente, ele era grosso o tempo todo, ele não é rabugento, ele é grosso mesmo, grosso, sabe? Muito pé no saco. E aí, ele ficava sendo amigo dela, aí outra hora ele ficava dando um pé na bunda dela, tipo assim, se arrependendo de beijar ela, tipo, ai, eu gosto de você, e depois, ai, não, vamos ser amigo. Gente, o cara era um grosso com ela fazia umas coisas assim que chegavam a ser humilhantes pra conseguir ficar perto desse cara, juro. Não dá. Ele tava bem, do nada ele ficava, sabe, irritante, assim, com ela. Não dá, gente, sério mesmo, não gostei. E aí, a única parte desse livro que eu realmente gostei foram 2 partes. A primeira foi a parte que ela, tipo, meio que jogou umas coisas na cara dele. Porque, assim, gente, esse livro, ele tem uma coisa muito importante, tem um motivo pra ele meio que ser rabugento. E apesar do motivo dele ser muito importante, gente, em nenhum momento isso era desculpa pra ele tratar a menina igual ele trata nesse livro, sabe? Então, assim, é bem horrível mesmo. E aí, os motivos desse livro realmente são muito importantes, ele tem uma coisa muito importante, escondendo, né? E eu não vou falar aqui, mas quando vocês lerem, se vocês lerem, realmente é bem impressionante. Eu fiquei bem impressionada, assim, porque eu não vejo muito sobre esse assunto. E eu achei bem legal a autora fazer isso, porque realmente é uma coisa que eu nem sabia muito sobre. E meio que você acaba aprendendo ali, né, quando ele admite pra ela. Mas assim, é bem triste e tudo. Mas, gente, sério, o cara é um pé no saco com ela no começo do livro. E aí, no meio do livro, assim, depois que eles ficam juntos, depois que uma coisa acontece lá, sério, ele fica, assim, incrível, super fofo. Tipo assim, ele do nada muda a personalidade dele, gente. Do nada. Acontece uma coisa com ela e tipo assim, vocês não têm noção, eles já estavam juntos. Só que aconteceu uma coisa com ela e ele mudou do nada, gente. Ele ficou o melhor namorado do mundo, super atencioso, fofo. Totalmente o contrário do cara que ele era no começo do livro. Então, assim, não foi porque ele mudou, parece que ele realmente mudou até a personalidade, até o DNA, entendeu? Parece que é outra pessoa. Então, assim, não gostei dessas coisas. O final do livro, ele é muito legal, passa uma mensagem muito bonita. Mas isso não foi o suficiente pra mim amar mais do que isso, esse livro. 1,5 pelo final, que realmente o final foi bem bonito, mas, gente, o resto não dá, sério. Bom, gente, a minha segunda leitura do mês foi o livro Saving Six. Esse aqui é o terceiro livro da série de livros Garotos de Tommen. Ele vem depois de Boys 13 e Keeping 13, talvez vocês já tenham ouvido falar desses livros. Eu fiz bastante marcação nele e tudo, até parece que eu amei o livro, mas foi muito pelo contrário, gente. Eu dei 3,5 pra esse livro, por quê? Não é que eu não gostei da história, nem nada disso. Eu simplesmente amo Biden 13 e Keeping 13. São livros que eu quero reler. São livros que eu realmente gostei muito de ler. São livros que, nossa, me prenderam demais, assim, ficaram na minha cabeça por dias, mesmo depois de eu terminar. E chegou nesse livro aqui, gente, ele também ficou na minha cabeça, mas não de um jeito bom, viu? Biden 13 ficou na minha cabeça de tanto que eu gostei dele. Agora, esse aqui... ficou na minha cabeça porque eu realmente me senti tão mal, mas tão mal, que eu fiquei triste. Tipo assim, eu fiquei mal-humorada depois que eu terminei o livro, de tanto que o livro me afetou, entendeu? Era como se eu estivesse dentro do livro, absorvendo toda a tristeza e coisa ruim do livro, sabe, pra mim. E aí eu fiquei assim, triste. 2 dias depois de eu terminar o livro, eu fiquei triste.
Gente, esse livro aqui, ele conta a história do Joey Lynch e da Aif Molloy. Eu sempre esqueço como que fala o nome dela. O Joey, ele é irmão da Shannon, que é a protagonista do Biden e do Keeping 13. Então, esse livro aqui é o primeiro livro dele da Aif, e a gente tem o segundo, que é o Redeeming Six. Esse livro aqui, gente, ele tem uma história muito, assim, meio que pesada, por conta de tudo que o Joey passa na casa dele. Esse livro tem muitos gatilhos, assim como o Biden e Keeping 13. É um livro que conta uma história de uma família que é muito, assim, digamos, abusada, né, fisicamente. Então, assim, a gente descobriu isso primeiro com a Shannon, a gente viu primeiro as coisas pelo ponto de vista da Shannon, toda aquela situação que ela sofria com o pai, e nesse livro a gente vê como que é do ponto de vista do Joey, que podemos dizer que é o filho que mais sofre, assim, ele e a Shannon, tipo, são os que mais sofrem, mas o Joey realmente é um nível, assim, absurdo, porque a forma como ele encontrou de se livrar das dores que ele sentia era usando substâncias. Então, assim, a gente tem aqui no livro um garoto muito novo, que já é muito viciado em muitas coisas desde novo, porque a dor que ele sentia era tão grande que, pra não tirar a própria vida, pra não deixar os irmãos sozinhos lá na mão do pai, ele se permitia ficar vivo, mas só com essas substâncias. Então, assim, gente, é um livro pesado, é um livro muito triste, e assim, não é culpa do Joey, obviamente não é culpa do Joey, nada disso, mas foi muito ruim pra mim ler esse livro e aceitar ele e a Aif como um casal, porque não tinha como deixar de ver o que eu vi, gente. Basicamente, a Aif, ela se colocou numa situação onde ela se apaixonou por ele desde a primeira vez que eles se viram, ele também, né? E assim, ela ficou muito tempo, muitos anos gostando dele e cada vez mais percebendo o quanto ele era esse garoto problemático, né? Assim, ela sentia que tinha que resolver as coisas pra ele, sentia que tinha que ajudar ele, de tanto que ela amava ele. Depois que eles ficam juntos, gente, é isso que acontece com ela. Ela tem que sentir as dores dele, ela tenta ajudar ele a sair de tudo isso, e ela não consegue, gente, ela não pode, porque não se trata só dela, se trata do próprio Joey conseguir fazer ele se sentir bem primeiro. Então, gente, eu não consegui ver ele aí como um casal feliz, por mais química, por mais, sei lá, momentos fofos que eles têm nesse livro, gente, eu não consigo nem lembrar disso. Quando eu penso nesse livro, eu só penso na dor que o Joey sente e na dor que a Aif também acaba sentindo por querer estar com ele. Ela tenta, gente, livrar ele disso. Ela tenta falar pra ele, você me ama, tenta sair disso pra gente poder ficar juntos, pra gente poder ficar bem, você ficar bem. Mas ele não consegue sair disso, gente. E ela começa a se perguntar, será que eu sou o suficiente? Qual que é o meu problema? Por que eu não consigo ajudar ele a sair das drogas, sair dessas coisas? Sendo que isso não é papel dela, gente. Por mais que ela tente ajudar ele, ela não consegue, porque isso é uma coisa dele, é uma coisa psicológica dele. E aí a gente tem que ver ela se martirizando pra ajudar ele, a gente tem que ver ele martirizando a si mesmo, a gente tem que ver ele fazendo cagada com ela sem ele querer, entendeu? Ele não queria ficar com ela justamente por isso, ele meio que queria proteger ela dele, porque ele sabe que não tá em condições de ter um relacionamento, gente, nem ele tá feliz, como que ele vai fazer outra pessoa feliz? Então, assim, o relacionamento deles é isso, ela tentando salvar ele se sentindo mal. Então eu não consigo ver eles como um casal feliz, sabe, gente? Eles são, sim, muito fofos, mas realmente tudo que esse livro tudo que eu tirei desse livro, assim, foi tristeza. Eu realmente não consegui ficar nem um pouco feliz lendo esse livro em nenhum momento deles, porque tudo que eu pensava era na dor e no sentimento de tristeza que eles sentiam. Então, assim, gente, foi uma leitura bem desconfortável mesmo, aquela leitura que você faz porque você quer mesmo, mas você não tá se sentindo bem, entendeu? É tipo isso. Mas é isso, gente, esse livro foi 3,5. Bom, gente, o terceiro lido foi o livro O Herói Perdido, o primeiro livro da saga Heróis do Olimpo. Pra quem não sabe, esse livro aqui, ele vem depois da saga Percy Jackson os Olimpianos. Esse é o primeiro livro da saga, né? Heróis do Olimpo. E assim, gente, depois de ler Percy Jackson os Olimpianos, ainda tem muita coisa pra você ler, muito universo pra descobrir. E eu sempre me perguntei se depois de terminar Percy Jackson eu ia querer ler esses livros. E por uns momentos, assim, eu ficava tipo, não, mas depois eu mudei de ideia e acabei comprando esse livro pra ler. Bom, gente, esse livro aqui, ele foi uma experiência um tanto quanto
interessante, né, vamos dizer assim, porque é um livro legal, é bem estranho, né, na verdade, ler ele, porque você meio que sente falta do Percy narrando, mas, assim, gente, o tio Rick conseguiu escrever 3 protagonistas tão cativantes que eles chegam a ser tão legais quanto ler algum livro do Percy Jackson. Eu adorei demais esses protagonistas. Esse livro aqui tem 3 protagonistas, 3 semideuses. Eles partem para uma missão para salvar alguém muito importante que tá desaparecido, alguém do Olimpo, e em cima disso ainda tem uma grande profecia, ainda tem os próprios problemas deles mesmos, né, porque, por exemplo, o personagem Jason não tem memória, ele não se lembra de onde ele é, do nada ele surgiu ali, então ele tem que descobrir tudo isso, ainda são muitas coisas, mas é um livro legal, gente. O problema é que ele teve muitos altos e baixos, e isso não me cativou. Eu tenho pra mim que eu realmente demorei uma semana pra ler ele, o que não é muito normal pra mim, que tem até um ritmo legal de leitura. Eu demorei uma semana pra ler ele, gente. Eu achava que era porque, sei lá, talvez eu tava mexendo demais no celular ou algo assim. Mas depois eu comecei a pensar, será que é isso mesmo? Será que não foi porque a história às vezes me desprendia tanto que eu não queria ler, que eu ficava, né, deixando pra depois e tudo? Então, assim, gente, não despertava esse meu interesse de leitura. É uma história legal, tem alguns pontos que são muito altos, mas outros que são muito baixos, gente. Às vezes a leitura fica meio assim, parada, sabe? E aí você meio que perde o interesse de ler. Foi isso que aconteceu comigo, por isso a nota dele foi 3,5. Mas assim, foi um livro muito legal, só os personagens assim já vale a pena, só rever pessoas da saga Percy Jackson também vale muito a pena, toda vez que eu vi alguém eu ficava muito feliz. Então assim, gente, realmente é um livro bom, mas tem altos e baixos, tem momentos que ele vai assim te desprender da história e você vai ficar meio assim, mas é aquilo, né, tem que continuar pra ver onde vai dar. Mas é isso, gente, esse livro ganhou comigo 3,5. Bom, gente, vamos para o 4º livro lido desse mês, que foi o livro Temos um Encontro de Novo. Gente, esse livro aqui ele é bem pequenininho, ele tem 200 páginas. Cara, é um romance muito fofo, valeu muito a pena ler esse livro. Tipo, você olha pra capa assim, não dá nada, eu paguei tipo 12 reais nele na época e demorei bastante pra ler, gente, mas ele é um livro que vale a pena ler, você não dá nada pra ele, você pensa que é só mais um livro rapidinho, mais bobinho, mas é muito legal, gente, eu realmente gostei muito desse livro. Esse livro aqui ganhou nota 4 comigo, vou explicar a história pra vocês. Basicamente, a protagonista, ela tá correndo pra poder se... Como que fala? Pra poder falar pro cara que ela ama ele, né? Porque ele falou, e ela meio que falou que não amava ele de volta, mas depois ela percebe que foi um erro e tudo. E ela tá nessa correria pra ir atrás do amor da vida dela, dizer que ela ama ele. O que acontece? Ela sofre um acidente de carro, acorda no hospital, não lembra nem quem é. Ela perde a memória, gente, isso mesmo. E aí, enquanto ela tá lá no hospital, aparecem 3 homens, esses 3 homens aqui, 3 pretendentes, gente, falando que são namorados dela, olha isso. E aí, ela meio que parte pra essa aventura romântica, né, de tentar descobrir qual dos 3 é o seu verdadeiro pretendente. Então, assim, gente, é muito legal. Ela sai em encontros pra descobrir quem ela ama e tudo, porque ela não consegue se lembrar, né, antes do acidente, que pra quem que ela ia tá correndo, falando. E isso é muito legal, gente, porque ela fica em toda essa jornada pra descobrir quem era. E assim, gente, é muito legal. E esse livro, ele é uma loucura, porque não parece que a protagonista sofreu um acidente, gente, porque ela tem uma melhor amiga, assim, tão doidinha, sabe, tão animada, tão alto astral, que ela convence a protagonista a sim ir atrás do amor da vida dela. E, tipo, ela acabou de sofrer um acidente, gente, e ela vai lá, entendeu? Sai em encontros, ela acabou de perder a memória e ela vai sair em encontros. Então, assim, parece absurdo, mas não, gente, pelo contrário, é muito legal, sabe? E por mais que essa melhor amiga dela tenha essas atitudes meio duvidosas, né, tipo, pedir pra falar pra melhor amiga e procurar o amor da vida dela depois de ter acabado de perder a memória, ela é uma amiga muito, muito boa, assim, na história, uma amiga muito legal, que vai fazer muita diferença pra protagonista. E assim, gente, eu gostei muito desse livro. Quando você começa, você já percebe quem é o verdadeiro pretendente. E
Parece que isso pode estragar a sua leitura, mas não vai estragar, muito pelo contrário. É muito legal, gente, muito legal. Meu cérebro, tendo essa suspeita, já a cada interação deles, já ficava lá, pensando como que eles iam ficar juntos. E é muito legal, gente. O livro não tem hot, é um livro leve, é um livro fofo. Vale a pena você tirar uma tarde pra você ler ele pelo menos uma vez na vida, gente. Vale a pena. Esse é o tipo de livro que você tem que ler em uma tarde, uma vez na vida, pra dizer que leu essa maravilha de livro aqui. É muito fofinho. Então, esse livro comigo eu nota 4 estrelas. Bom, gente, o último livro lido foi A Cirurgiã. Gente, esse livro aqui eu comprei porque tava barato numa promoção da Amazon. Gente, não façam isso, sério. Eu parei de fazer isso porque eu percebi que era burrada, entendeu? Tipo assim, você compra um livro só porque tava barato. Você não quer muito ler aquele livro, entendeu? Eu comprei esse livro aqui, gente, porque ele tava barato, porque eu queria outro. Aí eu queria fazer, tipo assim, uma promoçãozinha, né? Aí, em vez de eu pegar outro livro que eu queria bastante também, não, eu pegava esse aqui. Por quê? Porque ele tava mais barato e ia sair mais barato no cupom. Gente, pra quê? Esse livro aqui ficou tempos na minha estante. Toda vez que eu olhava pra ele, eu percebi que não queria ler ele. Ou seja, gastei dinheiro com ele, gente, à toa. Aí, quando foi esse mês, eu falei, tá, vou parar de graça e vou ler esse livro aqui pra ver o que vai dar. E aí, gente, eu acabei gostando, mais do que eu esperava. Eu esperava não gostar nada e eu gostei do livro, entendeu? Então, assim, esse livro aqui conta a história da cirurgiã, né, como diz na capa. A gente começa o livro com ela perdendo um paciente. E assim, obviamente, se você é um médico, você perde um paciente, obviamente você vai ficar triste. Mas ela estava mais do que triste, assim, mais do que, sabe, sentindo a perda. Ela estava desnorteada, gente. Ela estava se perguntando se ela não matou aquela pessoa propositalmente. E aí você fica assim... O quê? Como assim? Porque, né, isso acontece, cirurgias têm esse risco. Então, assim, como assim propositalmente? Aí a gente começa esse livro com essa curiosidade já, gente. Mas vou falar pra vocês, uma coisa que eu comecei nesse livro e me estressou muito, gente, foi o tamanho da letra. Gente, olha o tamanho da letra desse livro. Você vê que a página está cheia. Olha aqui, tá cheia. Sabe, tá muito lotada de palavras, gente, a página. Porque colocaram uma letra desse tamanho, tacaram palavra em um monte de páginas. Tipo assim, as páginas, sabe, muito cheias, assim. Gente, juro, essa diagramação desse livro não foi boa. Pra vocês terem uma noção, a letra é tão pequena que eu, tipo assim, eu tava lendo e aí às vezes eu ia pra linha de baixo sem querer, entendeu? Porque eu não conseguia me achar direito ali. Eu tive que colocar um negócio pra mim ler assim por partes, sabe, gente? Porque realmente tava ruim. Essa diagramação aí horrorosa, a letra as letras, o tamanho das letras, gente, minúscula, mas enfim. Então, o que começa aqui na problemática desse livro, né? Além da diagramação dele. Bom, gente, a gente começa o livro e a gente acha que só tem a cirurgiã de protagonista. Aí, o que acontece? Começa um capítulo, né, a gente vai lendo, né, achando que é a cirurgiã e tudo. E aí, a gente demora, tipo assim, umas páginas pra perceber que a gente tá vendo a história de outra personagem. Aí, gente, comecei a me estressar. Falei, meu Deus do céu, o que custa colocar o nome da personagem no capítulo? Porque assim, gente, você começa o capítulo e não tem nome nenhum, entendeu? Você não sabe se é a cirurgia, você não sabe se é outra personagem, você vai descobrir só na hora que você ler e pegar o contexto, entendeu? Então, não colocaram nenhum nome, gente. O que custava colocar um nome? Nos outros capítulos eu já tava acostumada, mas no primeiro, quando eu li, eu falei assim, meu Deus, quem é essa mulher? Como assim? Não tô entendendo nada, gente. Eu achava que era cirurgiã ali. Então, assim... Ai. Aí, beleza. A gente conhece essa outra personagem que também é importantíssima na história e tem a ver, né, com os plot twists. Esse livro tem plot twists, assim, não é nada incrível, gente. Não é um livro incrível, mas é uma história interessante, entendeu? Você percebe que a história é promissora, assim, é uma história interessante. E assim, não é nada incrível como eu falei, gente, mas é uma coisa legal, sabe? Tipo assim, eu tava muito envolvida na história, mas ao mesmo tempo os plot twists não, me deixaram surpresa. Tipo assim, eu não sabia, gente, olha isso, eu não sabia, mas eu não fiquei surpresa, porque eu não achei nada muito uau, sabe? Então assim, foi um livro que eu gostei muito, porque a história é interessantíssima, eu achei a história muito genial. E as personagens também, toda a construção eu achei bem legal. Mas
não é nada incrível, sabe, gente? Não é nada uau, entendeu? Mas é um livro legal, até que eu gostei de ler. Mas eu dei 2,5 pra ele, porque realmente não é um livro incrível, assim, nem nada disso. Mas é isso, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo, esses foram os meus lidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e acompanhe aí os outros vídeos do canal, inclusive os vlogs de leitura dos livros que eu li esse mês, que foram Save Six e Eu Era Perdido. Eu gravei vlogs de leitura pra vocês. Tá bem longo, eu sempre faço longo, né? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.